Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer imensamente a iniciativa do Senado Federal, da Comissão de Direitos Humanos, aqui representada pelo senador Teomaro Mota. Também desejar a recuperação do deputado Paulo Paim. Agradecer também a possibilidade do debate aqui e a posição favorável e uníssona contra a redução da maioridade penal, Conselho Federal de Psicologia, Associação dos Juízes pela Democracia, CONANDA e também aqui a Bruna, defensora pública, e é um prazer a gente poder compartilhar essa posição no momento onde nós, brasileiros, estamos, de fato, vivendo um momento de retrocesso. A gente poderia dizer assim, como André iniciou a audiência pública nessa manhã, dizendo que nós avançamos imensamente em conquistar direitos constitucionais, e essa casa, e nesse momento aqui na Comissão de Direitos Humanos, podemos vivenciar isso, mas temos muito pela frente, e estamos vivendo momentos de extremo ataque a direitos humanos que já foram conquistados. Isso que a gente gostaria de demarcar aqui é que nós, no Brasil, avançamos na promulgação dos nossos direitos humanos, e, nesse caso aqui, direitos da criança e do adolescente, e vivemos um momento de retrocesso. Esse momento que a gente vive, um ataque a direitos de crianças e adolescentes, e especificamente a questão dos adolescentes que cometem ato infracional, nos faz retomar aqui a literatura brasileira, lembrando aqui de Jorge Amado, no clássico Capitães da Areia, e naquele momento já ele aponta as contradições que a gente vive no nosso país. Não é? Então, com a inspiração do Jorge Amado, daquela literatura, pensando a sociedade brasileira, retomando a história de como o Brasil respondeu às expressões da questão social e, especificamente, a violência estrutural desse país, nós, assistentes sociais, nos colocamos eminentemente contra a redução da maioridade penal. O Conselho Federal de Serviço Social tem, nos últimos 35 anos, se colocado em textos e na atuação prática e imediata contrário. E, nesse sentido, eu quero reforçar, nós queremos reforçar e contribuir no debate com a sociedade brasileira de como que podemos construir estratégias comuns para que a gente avance na implementação de direitos. E, com a omissão do Estado, isso não é possível. Só será possível se o Estado for um Estado forte, que possa, de fato, garantir direitos conquistados. A história da nossa intervenção nas expressões da questão social, desde a década de 30, tinha sido o quê? Enfrentar a questão social como caso de polícia, e não como caso de política. Vários autores do nosso país já nos ensinaram, e nós já aprendemos que tratar a questão social como caso de polícia não resolve as expressões da questão social, não resolve as nossas contradições. Já aprendemos, historicamente, temos uma consciência esclarecida de que a questão social no Brasil, ela se resolve com questões de política. E, nesse sentido, é que a gente quer demarcar nossa posição aqui e dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao regulamentar o artigo 227 e 228 da Constituição Federal, lá no artigo 104 do ECA, que define a questão da inimputabilidade penal, do menor de 18 anos, nós temos ali um marco, e é essa posição que a gente quer também colocar, que é, de fato, a mudança de um paradigma. Todo o ECA ele é construído numa mudança de paradigma que, ao tratar a questão da intervenção da criança e do adolescente, tira o adolescente de uma situação irregular para uma situação de proteção integral. Esse paradigma não foi consolidado no nosso país, e nós precisamos, e aí conclamar toda a sociedade brasileira a também rever, a aprofundar, a conhecer qual é o paradigma que orienta o artigo 227 e 228 da Constituição, e, em decorrência, imediatamente, em 1990, quando a gente tem a promulgação do ECA. O paradigma da proteção integral, ele prevê, sim, que o adolescente que comete o ato infracional, ele terá, sim, responsabilização pelo seu ato. Vários de nós aqui já colocamos a situação de que inimputabilidade não
é sinônimo de impunidade nem de irresponsabilização. Essa é uma questão importante para a gente destacar. E, nesse sentido, nós, nos preparando para estarmos aqui nessa audiência pública, recuperamos um documento, que é um documento organizado pelo Fórum Nacional de Direitos Humanos, do qual o Conselho Federal de Serviço Social, historicamente, faz parte, também adensando a luta dentro do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, no CONANDA, que se associa ao CONJUVE, porque nós entendemos que, vou retomar aqui os textos, porque eu acho que isso aqui é de 1999, e a gente precisa recuperar essa memória que já construímos, né, nesse momento presente. Fala assim: ao garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, ao assegurar-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, o Estatuto adota medidas socioeducativas como resposta a atos infracionais, numa perspectiva conceitual oposta à pena, que tradicionalmente está associada à noção de castigo. A ideia da possibilidade de reparação de dano associada à expiação da culpa pelo castigo, através da privação de liberdade, que pôde nascer, foi necessário que todas as formas concretas de riqueza social tivessem sido reproduzidas ou reduzidas à mais abstrata e mais simples das formas, que é o trabalho humano medido pelo tempo. Constata-se, pois, uma contradição inegável entre a proclamada finalidade racional de proteção da sociedade ou de reeducação do delinquente e o princípio da reparação equivalente, que permeia a prática judiciária e a estrutura da própria sociedade. Se efetivamente a pena, como assevera Pacho Canes, fosse considerada somente do ponto de vista de seu fim, a própria execução da pena, e, em particular, os seus resultados, deveriam suscitar grande interesse. O interesse atribuído aos métodos de ação de grande fôlego sobre o delinquente é insignificante, se comparado ao interesse suscitado pelo fascinante momento em que é pronunciada a sentença e determinada a medida penal. As questões de reforma judiciária não preocupam, senão, um reduzido círculo de especialistas. Em contrapartida, para o público, o cerne da questão consiste no fato de saber se a sentença corresponde à gravidade do delito. Para a opinião pública, uma vez que o tribunal tenha determinado corretamente o equivalente, tudo se encontra, por assim dizer, em ordem. E o destino posterior do delinquente já não interessa a quase ninguém. Essa questão, essa concepção de que a gente, hoje, o apelo, não é? O apelo é de que a gente, penalizando, a gente terá, de fato, a diminuição da criminalidade no Brasil. Ela não encontra, inclusive, né, em todos os juristas, a gente tem aqui o grande estudioso que foi Foucault, do sistema, né, penal, todos os elementos para a gente poder compreender que, de fato, o sistema judicial, o sistema penal, ele não ressocializa, ele não, de fato, cumpre a sua função social. Seu aparelho prisional, eu quero chamar a atenção aqui, e agora citando a nossa assessora jurídica, Silvia Helena Terra. Seu aparelho prisional tem como função, princípio, reduzir o índice da criminalidade enquanto método puramente repressivo, ou mesmo reeducar o detento, é forçoso admitir seu absoluto fracasso. Surpreende, assim, que após tanto tempo de proclamado fracasso da prisão, se acompanhe a defesa da sua manutenção. Surpreende, de outra sorte, que, diante de tantas evidências, setores do governo e do Congresso Nacional e segmentos sociais defendam arduamente a redução da maioridade penal. Nós, assistentes sociais do Brasil, a gente tem construído uma defesa pela implementação do ECA e da Lei 12.594, que é a lei do SINASE. O SINASE é o Sistema Socioeducativo. A legislação que temos, ela pressupõe que estados também, não o sistema federativo, mas que os estados implementem o sistema socioeducativo. O que a gente vê também são os estados não implementando
o sistema socioeducativo. Nesse sentido, a gente tem, de fato, uma posição de que a responsabilidade é do Estado e os governos estaduais também, na implementação do sistema socioeducativo, têm que assumir a responsabilidade pela sua implementação. A gente, como assistente social, trabalha em todas as políticas públicas, na saúde, na educação, na assistência social, no trabalho, e a gente entende que a proteção integral da criança e do adolescente é que permitirá, de fato, a gente avançar num sistema de justiça e garantia dos direitos humanos dos nossos adolescentes. O ECA, como o Estatuto da Criança e Adolescente, prevê as medidas socioeducativas e vimos inicialmente aqui na reportagem apresentada que quando a medida socioeducativa ela é imediatamente aplicada, os resultados eles são efetivos. Então, a gente reivindica, de fato, que haja o cumprimento qualificado das medidas socioeducativas no nosso país e que a gente não cometa um crime com essa geração que vem para o futuro do Brasil. O crime é o crime de condenar adolescentes a um sistema que, de fato, não avança em garantia de direitos e não avança, de fato, em vida. E é isso que a gente quer. A gente defende a vida e, nesse sentido, aqui, juntamente com todas as organizações aqui presentes, a gente tem o compromisso de poder esclarecer, de poder contribuir nesse debate e ter uma posição, juntamente com movimentos sociais e demais conselhos, de fato, uma posição contrária à redução da maioridade penal. Obrigada.